Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, uma aula muito importante. Hoje a gente vai falar de educação para o trânsito, né? Inclusive, já faço uma ressalva para vocês, para aquele candidato que pretende fazer concurso para a área de Detrans, né? Detrans aí, qualquer Detran do Brasil, e especificamente para o Detran, para o cargo de agente educador, digo para vocês que este assunto aqui, educação para o trânsito, sempre vai ser uma potencial questão de prova, né? Professor, educação para o trânsito. É claro, todas as ações de educação, ela deseja o quê? Ela deseja a formação, a educação das pessoas, né? Vou ter que fazer uma ajuda à memória para vocês. O trânsito brasileiro, o nosso código é de 97. Professor, como é que era a situação do trânsito em 1997? Era caótico, né? Inclusive, hoje nós temos um trânsito bastante perigoso, né? E aí o seguinte, nós já vimos lá na primeira aula que o objetivo do trânsito é o quê? Do Sistema Nacional de Trânsito, todos os órgãos e componentes é o quê? Proporcionar sensação de segurança, a preservação da vida. Então, é o seguinte, se você analisar as estatísticas de trânsito, o que acontece com as estatísticas de trânsito? Você vai verificar o seguinte, que os maiores motivos, né, 99%, 99%, não, vamos colocar aí 95% aí, de todos os acidentes de trânsito, em especial aqueles aí que levam aí a lesão corporal grave ou aliás, a lesão corporal ou homicídio, né, ou a morte no trânsito, são decorrentes de quê? São decorrentes, né, de desrespeito às normas de trânsito. Então, está ocorrendo o quê? Um desrespeito às normas de trânsito. Então, professor, para evitar esse desrespeito, um dos caminhos é a educação para o trânsito, né? É a educação para o trânsito. Ah, professor, qual que é o outro caminho, professor, que nós temos aí para moldar o comportamento da sociedade? Primeiro caminho, o mais seguro, é a educação do trânsito, e aqui a gente vai falar para vocês algumas diretrizes específicas nesse sentido. O segundo caminho é você sendo o que? Mais rigoroso, punindo, né, com maior severidade, ser mais severo para o condutor infrator, né? Então, o que acontece? Nós vamos perceber, quando nós estudarmos lá o capítulo das infrações de trânsito, que o legislador, ao longo desses 20 anos, mais de 20 anos, o que acontece? Ele foi sendo cada vez mais rigoroso com as penalidades, com as infrações de trânsito. E, ao mesmo tempo, também ocorreu o seguinte, né? O legislador também aumentou também aí bastante a punibilidade nos casos dos crimes de trânsito, que a gente vai estudar uma super aula de crimes de trânsito. Bacana, pessoal? Então vem comigo aí. Então, educação para o trânsito, eu digo para vocês que isso aqui é o caminho, tá? Isso aqui é o caminho. Tá? Isso aqui é o caminho para a gente ter um trânsito mais seguro, né, para preservar ainda mais a vida das pessoas. E a educação para o trânsito, nós estamos aqui no artigo 74 até o artigo 79 do CTB. Professor, educação para o trânsito, como é que será feito? Vem comigo, primeiro ponto, né? Capítulo 6º do CTB, Educação para o Trânsito, artigo 74. A educação para o trânsito é um direito de todos e constitui dever prioritário dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, né? Então, educação para o trânsito. Essa ação de educar é um direito de todos. Olha só que o legislador colocou, né? Todos, né? Ou seja, todos aqueles, né, que são usuários do Sistema Nacional de Trânsito, né? Tudo bem, professor, é um dever, é uma obrigação, um dever funcional de quê? Dever prioritário, ou seja, né, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito têm um dever prioritário de tratar este assunto como educação, né? Educação para o trânsito. Isso aqui pode ser objeto de prova, né? Tudo bem, professor? Vem comigo, né? Aí, o parágrafo primeiro vai trazer a obrigatoriedade, né? A obrigatoriedade desse produto. Quem que está obrigado? Ele foi bem específico neste assunto, olha só. É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão. Olha aí, uma coordenadoria de educação para o trânsito em cada órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito. Todos os componentes
todos os componentes do Sistema Nacional de Trânsito, todos os DETRANs, tá? Todas as secretarias aí municipais de mobilidade urbana, que são os órgãos executivos aí, executivos e rodoviários municipais, por exemplo, são obrigados a ter o quê? Ter uma coordenadoria para ter um produto específico que é de educação para o trânsito. Por isso que eu digo para vocês, para quem faz concurso do DETRAN, a gente tem acompanhado aí os editais do DETRANs, né, que está tendo concursos para esses cargos específicos, né, que é agente educador de trânsito. Ora, se você vai fazer o concurso para o cargo agente educador de trânsito, por que que você está fazendo, por que que o órgão está fazendo concurso para este cargo? Porque o órgão teve que criar esse cargo para cumprir o disposto do artigo 74, parágrafo 1º, para o provimento aonde? Na Coordenadoria Educacional de Trânsito. Você pode ter certeza que a banca examinadora sabe disso. Logo, sabendo disso, há potencial questão de prova aí nesse sentido aqui, ok? Vem comigo. Parágrafo 2º, vem lá. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, olha aqui uma coisa interessante, órgãos executivos de trânsito, né? Aí os órgãos executivos de trânsito, aí nós temos DENATRAN, temos os DETRANs e as secretarias de mobilidade urbana, secretarias aí municipais, né? Ok, né? Dentro de sua estrutura organizacional, ou seja, vai ter uma coordenação educacional, ou mediante convênio, olha aí a probabilidade, ou mediante convênio, ela própria, ou terceiros, né? Ou funcionamento de escolas públicas de trânsito, né? Então, cada DETRAN, cada secretaria municipal deverá ter uma o quê? Escola pública de trânsito para formação aí de multiplicadores, né, no sentido de um trânsito aí mais seguro para todos. Bacana. Então esse aqui é o artigo 74, né? Vamos para o artigo 75. Então qual que é o trabalho do artigo 74? Qual que é a ideia central do artigo 74? Primeiro, ele instituiu a educação para o trânsito, o direito de todos, né, e um dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. O segundo recado do artigo 74 foi a obrigatoriedade da existência de uma coordenadoria de educacional específica para tratar deste assunto, né? E, finalmente, obrigou o quê? Todos os órgãos executivos, na prova pode cair rodoviários, né? Que deverão ter o quê? Dentro da sua estrutura, ou pode ter um convênio específico em escolas públicas de trânsito para aí, fins de multiplicadores de geração de conhecimento. Bacana? Esse é o trabalho do artigo 74. Vamos para o artigo 75, né? O artigo 75... ele tem uma ação bem específica, né, de campanhas aí, de campanhas setoriais. Vem comigo. O CONTRAN, né, o Conselho Nacional de Trânsito, estabelecerá anualmente, então olha aí, estabelecerá anualmente os temas e cronogramas de campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito. Prof, e aí? Vem comigo, né? Então vamos lá, educação para o trânsito. A gente falou no artigo 74 dessas responsabilidades. O artigo 75, ele dá o quê? Ele dá uma orientação para as campanhas, né? Então é o seguinte, como é que vai se fazer, por exemplo, esse produto educação para o trânsito? O artigo 74, 75, ele é claro, né? Através de quê? De campanhas publicitárias, campanhas educativas, né? E essas campanhas educativas, quem vai dar o norte do assunto a ser tratado anualmente, através aqui, ó, quer ver, ó, todos os anos, períodos que o CONTRAN, anualmente, quem será o CONTRAN? Então, o CONTRAN, através da resolução 30, ele dita, por exemplo, né, os temas das campanhas a serem utilizadas, a serem praticadas no âmbito de todos os órgãos executivos, todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, no sentido do quê? De conscientização. Tá? Aí o legislador traz a parte final do artigo 75, uma palavrinha, em especial. Professor, o que significa esse em especial? Significa dizer que nós temos alguns períodos do ano onde nós temos maior incidência, maior perigo no trânsito. Quais são esses períodos? Né? Referentes às férias escolares, olha aí, né? Feriados prolongados, né? E a Semana Nacional de Trânsito, que aqui é uma semana educativa, né? Então, período das férias escolares,
aumenta o fluxo de veículos, principalmente nas rodovias, também nos feriados prolongados, né? E na Semana Nacional de Trânsito, ou seja, então sempre nessas datas, nesse período aqui, prestem muita atenção, tá? Os órgãos aí, o Sistema Nacional de Trânsito, deverão estar sempre promovendo campanhas educativas sempre do âmbito nacional, que vai seguir o quê? As diretrizes da Resolução 30 de 1998, né? Parágrafo 1º. Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito da sua circunscrição, de acordo com as suas peculiaridades locais, né? Ou seja, o parágrafo 2º falou, opa, a responsabilidade não é apenas no âmbito nacional, mas cada órgão ou entidade deverão o quê? Deverão, olha o verbo aqui, dever, está obrigando eles o quê? Promover campanhas locais, né? Campanhas locais também sobre a educação para o trânsito, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui, né? Olha só, o parágrafo 2º, ele está dando aí, criou um dispositivo muito importante de divulgação na mídia, né? Olha o que diz o parágrafo 2º. As campanhas que tratam este artigo, né, essas de orientação do CONTRAN e também aqui as locais, né, são de caráter permanente. Ou seja, não é apenas, né, nas datas especiais, permanentes, ok, né? E os serviços de rádio e difusão sonora, sons e imagens explorados pelo poder público, são obrigados a difundi-las gratuitamente com a frequência recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito. Então, todo mundo que tem uma concessão de rádio ou imagem, televisão, por exemplo, que está sendo explorado são obrigados a difundi-los de forma gratuitamente, né? Ou seja, aí, o legislador sabiamente deu instrumentos aí gigantescos e necessários para quê? Para promover o assunto educação para o trânsito, né? Ótimo, né? Bacana, né? Ok, né? Então esse aqui é o trabalho do artigo 75, né? E agora, professor, agora, claro, o artigo 76, né? Que diz? Quando a gente fala aqui, gente, né, educação para o trânsito, né? Quando nós falamos de educação para o trânsito, né? Educação para o trânsito, a gente fala educação. Cara, educação no âmbito do governo federal. Qual que é a maior autoridade, né? A maior autoridade, quando a gente fala de educação, do produto educação, é claro que é o MEC, o Ministério da Educação. Então, o artigo, tá, 75 e o seu parágrafo único, ele vai trazer atribuições específicas, responsabilidades específicas para o MEC, né? Então, o artigo 76 você tem que vincular, é aquele artigo do MEC, Ministério da Educação. Vamos lá, tá? A educação para o trânsito é o nome do produto, né? Será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, né? Por meio de planejamento, ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e Educação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, das respectivas áreas de atuação, né? Vamos comigo, temos muitas coisas a explicar aqui neste assunto aqui. Então, educação para o trânsito é o produto, né? O legislador, sabiamente, ele diz, se você quer ter uma educação, você tem que começar desde a base. Então, é o seguinte, será promovida na pré-escola, nas escolas de primeiro, fundamental, segundo grau, médio e terceiro grau superior, tá? Eu tenho bastante orgulho de dizer para vocês que eu sou desse período aí, do primeiro, do segundo e terceiro graus, e particularmente eu gostava bastante, né? Por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e educação da União dos Estados, né? Então ele está trazendo que esse produto aí, ele deverá ser difundido aonde? Nas pré-escolas e no fundamental, médio e superior. Claro que aqui ele está obrigando também uma participação de quem? Do Sistema Nacional de Educação, da União, MEC, os estados, Secretaria de Educação e município também, nas suas respectivas áreas de atuação. Aqui, dá um start aqui para convênios, ok? Professor, isso aqui cai em prova? Cai, vem comigo. Detran Espírito Santo 2010, banca do CESP.
A lei que prevê que a educação para o trânsito seja difundida em todos os níveis de ensino, né? Ficando apenas a pré-escola desobrigada à sua observância, né? Olha a pegadinha capciosa da prova, né? Do examinador. Então, professor, essa questão está errada, né? Por que, professor, que essa questão está errada? Porque no caput do artigo 76 ele é bastante claro, ó. Pré-escola e nas escolas. E aqui no comando da questão, ele está colocando aqui, ó, ficando apenas a desobrigada. Então é errada. Então a pré-escola também é obrigada a promover aí educação para o trânsito, desde as nossas criancinhas de mamana caducando aqui, né? Bacana, gabarito errado. E agora, professor, agora vamos para o parágrafo único, né? Então o artigo 76, ele é o artigo do Ministério da Educação, o papel dela, né? Agora, o artigo 76, o parágrafo único, ele é mais claro. O caput do 73, ele trouxe a obrigação de forma ampliada, né? Ampliada aí, estados, municípios, educação, pré-escola, né? Já aqui, ele já é bem pontual, ó. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação, tá? Do Desporto, mediante proposta do CONTRAN, né, que é um órgão importante no sistema nacional, e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, tá, Então, existe um Conselho dos Reitores, né, diretamente, ou seja, né, o Ministério da Educação, ou diretamente, ou mediante convênio, promoverá. Então, aqui ele já vai trazer o quê? Obrigações específicas para o MEC e, claro, para as universidades públicas, as universidades brasileiras aí, né? Primeira coisa que deverá ser promovida, né? A adoção em todos os níveis de ensino, ok? De um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito. Então, está obrigando aí o Ministério da Educação e as universidades também, através de convênio, a adoção desse currículo interdisciplinar de segurança no trânsito. Segurança no trânsito. O examinador, se quiser cobrar essa questão de prova, ele vai trocar essa palavrinha aqui, ó, segurança de trânsito, por outra. 2. Adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas, de formação para o magistério e o treinamento de professores multiplicadores, né? 3. Criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito. E, finalmente, a última obrigação, elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito com vistas à integração universidade-sociedade na área de trânsito. Ou seja, uma tentativa clara aqui do legislador, e você envolver também o setor educacional nesse produto, o trânsito. Bacana, né? Então tá aí para vocês aí essa obrigatoriedade. Ah, professor, esse cara aqui não cai em concurso, não cai? Vem comigo. Detran, Espírito Santo, 2010, CESP, cargo de analista. Cabe ao Ministério da Educação, ok? Diretamente ou mediante convênio, ok? Promover a adoção de conteúdos referentes à educação para o trânsito nas escolas de formação de magistério, bem como treinamento de professores e outros agentes, seguindo proposta do CONTRAN e do CRBU, né? C, Conselho, R, Reitores das Universidades Brasileiras, a lei. Então, nós temos um conselho aí das universidades. Professor, onde que está escrito isso, né? Isso aqui está escrito, olha como o CESP elaborou essa questão, tá? Ele pegou o artigo 76, parágrafo único, mediante convênio, né? E aí, ele é adoção de conteúdos relativos, inciso 2, tá aí, né? Então, tá aqui para vocês aí, CONTRAN, né? Então, ele fez essa questão com base aí ao ler. Então, gabarito super correto, aluno aqui dá lá concurso no R. Gabarito correto, né? Correta aí. E agora, professor? Agora, nós vimos que o artigo 76, ele trouxe atribuições específicas para o MEC. Professor, eu quero dica para ficar competitivo. Claro, você vai ter que fazer a leitura. Você viu aí que o legislador, que o examinador do CESP, né? No CESP, que costuma complicar um pouco mais nas questões, ele colocou letra da lei. Então, você vai ter que saber o artigo 76. Professor, e o artigo 77? O artigo 77, ele trouxe outro ministério para a problemática. Ele trouxe qual ministério? O Ministério da Saúde.
Professor, mas o capítulo é Educação para o Trânsito. Perfeito, 10. Então você tem que se perguntar, por que que o legislador trouxe o Ministério da Saúde para a problemática, né? O Ministério da Saúde, ele vai trabalhar a parte de educação para o trânsito, mas para qual produto? Primeiros socorros, né? Como infelizmente nós temos aí muitos acidentes, né? Então cabe ao Ministério da Saúde a fazer uma campanha nacional, cuidar desse produto, dessa sua responsabilidade, o que? Passar a ensinar a sociedade brasileira, os usuários de trânsito, né? O que? Quais as condutas a serem adotadas quando tiver aí a necessidade de exercer os primeiros socorros. Então tá aí, isso aqui é o artigo 77. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde, claro, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito. Professor, e aí? Faz muito sentido, isso aqui é muito coerente, né? Ministério da Saúde vai cuidar então dos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito, né? Parágrafo único, vem comigo aqui. As campanhas terão caráter permanente por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, sendo intensificadas nos períodos e na forma estabelecido no artigo 76, né? Professor, o artigo 76 é o artigo do MEC, né? Intensificado nos períodos, né? Esse nos períodos aqui, eu acho que é outra falhazinha do legislador, tá? Esse período aqui, eu acredito que ele está se referindo aos períodos do artigo 75, né? Que é o quê? Períodos de férias escolares, feriados prolongados e a Semana Nacional de Trânsito, tá? Lá do 75, tá? Então, esses períodos que se refere à parte final do parágrafo único do 77 é referente a essas datas lá do artigo 75, né? Bacana? Então tá aí para a galera aí, estudo de qualidade é assim, para você realmente entender. Então aqui, o artigo 77, ele traz atribuições do Ministério da Saúde, né? Ok. E agora, professor? Agora inventaram aí de 77B, A, B, C, D e E, novos artigos inseridos, né? Inserido no Código de Trânsito, né? Então vem comigo. A gente sabe que a educação do trânsito, né? É o ato de você mudar comportamentos, posturas, realmente isso é muito importante aí, tem que fazer parte da educação, tem que ter mídia, tem que ter propaganda, tem que ter escola, na pré-escola, primeiro, segundo, terceiro graus, né? Enfim, tá tudo aí, né? E aí, professor? Aí o seguinte, o legislador, né, o Sistema Nacional de Trânsito, né, provocou os nossos legisladores, no caso o Congresso Nacional, falou, cara, não é suficiente tudo isso, a gente foi lá, a gente atribuiu responsabilidade para o MEC, atribuímos responsabilidade para todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, né, é dever prioritário, né, é direito de todos, papapá, tudo bonito, né, mas não está tendo resultado, cara, né, não está tendo resultado. Aí lá em 2009, né, com a lei 12.006, 12.006 de 2009, né? Que aconteceu? Passados aí 12 anos aí, aproximadamente da edição aí do Código de Trânsito Brasileiro, falou, nós temos que trazer mais gente aí para esse problema, cara, né? Nós temos que pedir ajuda para mais pessoas. Aí o legislador falou, cara, quem que a gente vai trazer para o problema aqui? Cara, as indústrias automobilísticas, e afins. Então, a partir do artigo 74A, 77A até o 77E, tá, ele trouxe o quê? Novas atribuições e deveres para as indústrias automobilísticas e afins. Ele trouxe o quê? Ele passou a responsabilidade para essas empresas, né? Como é de praxe no Brasil, né, cara? Eu vou fazer um comentário pessoal. O governo tem essa responsabilidade, ele arrecada tributos para isso, ele tem aí sua arrecadação, não está fazendo bem feito, o que ele faz? Ele vai lá, cria uma lei e manda o empresário, você vai fazer o meu trabalho e você vai pagar por isso, né? Tá aí, né? Isso é iniciativa, isso é livre concorrência do nosso país, né? Tá aí, você passou, então, são assegurados aí aos órgãos ou entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito os mecanismos instituídos do artigo 74 a 77B ao 77E, né? E para a vinculação de mensagens educativas de trânsito
em todo o território nacional em caráter suplementar às campanhas previstas nos artigos 75 e 77, né? Então ele criou o quê? Um outro tipo de vinculação, e esse tipo de vinculação ele tem um nome: mensagens educativas de trânsito. Ó. Mensagens educativas de trânsito, né? Ó, mensagens educativas de trânsito, né? E essas mensagens educativas de trânsito, elas vão ter o quê? Caráter suplementar, né? Questão de prova, cara, caráter complementar, caráter prioritário, não. É secundário, né? Suplementar, é caráter suplementar. E quem vai fazer isso, professor? Essas mensagens educativas de trânsito. Agora, o artigo 77b, ele vai passar, olha, essa mensagem educativa de trânsito que o legislador criou, anexou aí o Código de Trânsito Brasileiro, vão ser quem? As indústrias automobilísticas. Olha aí, né? Que coisa legal, né? Criou atribuição para os caras pagarem, né? Toda peça, olha o verbo, toda, ó, olha o pronome aqui, toda, né? Toda peça publicitária destinará divulgação ou promoção dos meios de comunicação social de produto oriundo da indústria automobilística ou afim, e incluirá obrigatoriamente mensagem educativa a ser conjuntamente vinculada. Então, olha aí. Então, obrigou as indústrias automobilísticas e afins o quê? A também entrarem aí na responsabilidade da o quê? Na responsabilidade aí da educação para o trânsito, né? Trazendo o que? Sempre uma mensagem educativa, né? Parágrafo 1º, vem comigo aqui, né? O parágrafo 1º, ele vai explicar quem são essas indústrias, né? Ó, produto oriundo da indústria automobilística. E tem os veículos rodoviários, né? Automotores de qualquer espécie, incluindo passageiros e de carga, né? Aí aqui tem espécie de veículos, né? Aí a gente vai chegar nessa aula, né? Nós estamos aqui no artigo 77, mas no artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro, a gente vai definir o que são espécies, né? Ó, passageiros, né? E de carga. Então, todas essas indústrias, a partir de 2009, passaram de caráter suplementar a divulgar mensagem educativa de trânsito, né? Professor, e esse afim, né? Esse afim, ele embarcou também quem? Ó, os componentes e peças e os acessórios utilizados nos veículos mencionados no inciso 1. Então, aí, a indústria de peças aí de suporte e manutenção também foi incluída no bolo, né? Então, está aqui para vocês a solução do governo brasileiro em fazer aquilo que ele não consegue fazer, né? Transferir a responsabilidade para terceiros, né? Então está aqui, professor, mas é uma boa causa. Sim, mensagem educativa para o trânsito, eu acho legal, a segurança de todos, todo mundo tem um benefício, né? Mas deveria fazer bem feito os órgãos, né, os ministérios, enfim, vamos lá comigo, né? Parágrafo 2º, o disposto no caput desse artigo aplica-se a propaganda de natureza comercial. Professor, então natureza comercial, né? Lançou um carro novo, então ele vai ter que incluir uma mensagem educativa na sua propaganda, né? Vinculada por iniciativa do fabricante do produto em qualquer das seguintes modalidades. Então, se ele fizer um comercial no rádio, TV, jornal, revista, outdoor, tá? Nesses mecanismos aqui, ele vai ter o quê? Que passar a tal da mensagem educativa de caráter suplementar. Professor, quem que vai pagar isso? Quem que vai pagar isso vai ser o empresário, né? Vai ser o empresário que vai ter que pagar isso. Para efeito do disposto do parágrafo 2º, ok? Equiparam-se ao fabricante, o montador, o encarroçador, o importador, o revendedor autorizado de veículos e demais produtos discriminados no parágrafo 1º deste artigo. Então tá aí para a galera, né? Tá aí para a galera aí esta obrigação, né? Vamos lá, 77C. Quando se tratar de publicidade vinculada em outdoor, então 77C, ele trata só de o quê? Da publicidade de outdoor, instalado à margem da rodovia, dentro ou fora da faixa de domínio, a obrigação prevista do artigo 77b, que é as indústrias automobilísticas, né, e os afins, estende-se à propaganda de qualquer tipo de produto e anunciante. Então, o outdoor, ele ampliou, né? No anterior, no parágrafo 2º, ele fala comercial, né? Inclusive aquela de caráter institucional,
e eleitoral. Como assim, professor? Caráter institucional, né? Ele quer divulgar a marca, né? Por exemplo, Land Rover, né? Não está fazendo um comercial, ele está fazendo um institucional da empresa, né? Aí não cabe a mensagem educativa. Agora, quando é comercial, lá cabe. Agora, no outdoor entra em caráter institucional e olha aqui, pegadinha de concurso e eleitoral também. Como assim, professor? Eleitoral, né? Está tendo lá uma propaganda lá de chapas para disputar de sindicatos, né? Pronto, aí você vai ter que, sindicato do patronal, por exemplo, você vai ter que fazer aí eleitoral, algum tipo de eleição que tem no segmento, né? Então tá aí pra galera. Vamos lá, 77D. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, bem como o procedimento envolvidos nas respectivas revinculação, conforme as diretrizes fixadas para as campanhas educativas de trânsito que se refere ao artigo 75. Então tá aí para a galera, mandou para o CONTRAN ainda, fala, ó, você tem que divulgar, mas você tem que divulgar nesse padrão, tá? Professor, se eu não divulgar nesse padrão, aí você vai cair no 77E, que é o quê? Você vai ter a punição, você vai ter uma sanção prevista, né? A vinculação de publicidade feita de desacordo com as fixadas no artigo 77A e 77D, em especial 77D, que a resolução do CONTRAN vai trazer detalhadamente como deve ser, constitui infração punível com as seguintes sanções, né? Primeiro, a montadora pode receber uma advertência por escrito. Atenção, gente, legislador, aliás, examinador adora saber se você sabe, né, quais são as punições específicas. Então, essa aqui é uma punição, tá, específica, cara, muito interessante. Segundo, suspensão. Suspensão de fabricar carro ou não. Suspensão do quê? Nos veículos de divulgação de publicidade de qualquer outra propaganda e produto pelo prazo de até 60 dias, né? Então, o CONTRAN pode ir lá suspender a sua publicidade, né, cara, vendendo o seu produto, né? E, finalmente, outra consideração aqui é multa, dinheiro, né? R$ 1.627 a R$ 8.135, cobrada do dobro até o quíntuplo caso de reincidência. Então trouxe ainda a aplicação de multa para as empresas que não fazem a tal da mensagem educativa de caráter suplementar, né? Chamo a atenção para vocês que esses valores da multa foram aí atualizados em 2016, né? Pela Lei 13.281. E aí, professor, isso aqui sinaliza muita coisa. O que isso aqui sinaliza? Isso aqui sinaliza, né, que realmente isso aqui é cobrado, tá? E cobra o pessoal aí, os órgãos fiscalizadores aí batem duro aí, né, uma expressão da minha cidade, em relação ao quê? À fiscalização dessas campanhas, né? Parágrafo 1º, né? As sanções serão aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme dispuser o regulamento. Ok, né? Sem prejuízo do disposto do caput deste artigo, qualquer infração acarretará a imediata suspensão da vinculação da peça. Não a suspensão total de todas as campanhas da peça publicitária, até que sejam cumpridas as exigências fixadas, né, do 77A ao 77D. Ou seja, né, ele fez uma peça publicitária, não colocou a mensagem educativa conforme o CONTRAN diz. E aí, professor? Aí, imediatamente ela vai ser suspensa, essa peça publicitária, né, cara? Aí o cara já pensou, cara, o cara tem lá contrato lá com um monte de gente, né? Pronto, ferro nele, né? Então tá aí para vocês, né? Então, matamos aqui o 77A até o 77E. Agora voltamos à contagem normal, né? Artigo 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação, Desporto, Trabalho, Transporte e da Justiça. Então aqui é o seguinte, aqui a gente viu lá, o 76 falou do Ministério da Educação. O 77 falou do Ministério da Saúde. Agora, o 78 ele vai fazer por um quê? Uma convenção, vários ministérios, né? Saúde, educação, claro, né? Trabalho, transportes e justiça, né? Por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes. Então, produto prevenção de acidentes, né? Nós estamos a quem aqui, ó? Saúde, educação, desporto, trabalho e transportes e justiça, ok? Bacana. Então, esse aqui é o outro produto, né? Vamos lá.
Vamos lá agora, né? Vem comigo aqui. Professor, quem que vai financiar tudo isso? Quem vai financiar tudo isso é os usuários, né, de trânsito, né? Como, professor? 10% do seu DPVAT, tá? Do seu DPVAT, todos os dias, aqueles que são arrecadados todos os dias, né? 10% do DPVAT vai para o fundo, esse fundo que vai estar custeando toda essa parte de educação para o trânsito. O percentual de 10% do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social do prêmio, Previdência Social do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores via terrestre, DPVAT, né, que trata a lei tal, serão repassados mensalmente ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas que tratam este artigo. Qual que é esse programa aqui? Prevenção de acidentes, né? Professor, qual que é esse órgão? Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, né? O Coordenador Nacional de Trânsito está no decreto, nós já estudamos isso, né? 4.711 de 2003, né? Então está aí para vocês aqui. Ministério das Cidades vai receber essa verba aqui e vai ser o responsável para a aplicação dessa verba, né? Tá certo? Essa verba aqui, qual que é a destinação aqui, ó? Implementação dos programas destinados à prevenção de acidentes, né? 10% do DPVAT, né? Por que está aqui Previdência? Porque faz parte da Previdência Social, é uma coisa bem específica de um benefício lá bem específico, né, em relação a isso, que é o DPVAT, aí, que nós já vamos falar sobre ele em momento oportuno, né. Prof, isso aqui não cai em prova de concurso, mas nunca, ok? Vem comigo, olha só, PRF, cara, 2004, CESP, cargo de policial rodoviário. Vem comigo, ó. A necessidade de campanhas de educação para o trânsito e de programas destinados à prevenção de acidentes, ok, né? Então, texto explicativo, né? Ilustrativo na questão, vem com agora os comandos da questão. Em face disso, a legislação impõe a destinação de 10% da arrecadação da Previdência Social. Aí tá, né? Essa Previdência Social aqui faltou, né? Colocar o DPVAT, né? Aí, ó. Mas tudo bem, vamos continuar, né? Vamos lá, considerar. O que justifica em razão do evidente efeito para a diminuição do gasto, ó, do gasto com pagamento de benefício negativo. Esses 10% aqui é destinado para quê? Para a prevenção de acidentes no trânsito, né? Prevenção de acidentes no trânsito, conforme diz o artigo 78, ó, prevenção de acidentes no trânsito, tá? Programas que trata este artigo, né? Então, esse aqui é o objetivo, né? Então, o gabarito está errado. Pode ter certeza absoluta que uma questão dessa qualidade aqui, poucas pessoas acertam, né? Poucas pessoas acertam, né? Ok? Gabarito errado. Último artigo da aula, artigo 79. Eu gosto de bater artigo por artigo nas minhas aulas, vem comigo aqui. Os órgãos e entidades executivos de trânsito, ó, poderão firmar convênio com os órgãos de educação da União, dos Estados e Distrito Federal, municípios, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas nesse capítulo, né? Obrigações de educação para o trânsito. Então está ampliando aí a capacidade aí de convênios aí desses órgãos, né? Bacana, professor, bacana. Pago aí mais um artigo para você, mais um capítulo do CTB. Vamos para o nosso encerramento de sempre, né? Não seja empurrado por seus problemas. Não seja empurrado por seus problemas. Seja conduzido pelos seus sonhos, né? Então, o que tem que motivar é o seu sonho, né? Sejam motivados, movidos pelos seus sonhos, né? É uma mudança de perspectiva gigante essa, né? Problemas versus sonhos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.